Agora, se você tem, o teu cérebro tira outra foto, se você é outra pessoa, vamos falar de outra pessoa. Essa pessoa, ela foi tremendamente criticada em casa, faltou amor, faltou segurança, porque uma criança que só é criticada, falta segurança. Ela tem medo de errar, porque a vida dela é só bronca, gritos. Então essa criança já tem um medo exacerbado de errar. Essa criança, ela está numa família disfuncional. Olha os registros dessa criança. Então, ela tirou uma foto. A foto que ela tem ali é: sempre que você faz alguma coisa, tem uma grande possibilidade de você errar, porque você sempre é criticado. Não é que ela pensa assim. O registro faz com que ela interprete tudo assim. Essa criança vai ser um adolescente que vai ter vergonha, que vai ter medo de se expor publicamente, ele vai ter medo da opinião dos outros. Então, é um adolescente que vai estar sempre prisioneiro do medo, ele vai querer fazer algumas coisas para ser aceito. Então, como ele tem medo de não ser aceito, se ele está num grupo de amigos, que esses amigos convidam para beber, ele tem medo de ser zombado, ele não tem segurança para dizer não, eu não quero, isso não me faz bem, eu não quero, isso não é para minha vida, eu tenho outra escolha para minha vida. Agora, se esse adolescente tem esse medo de não ser aceito, de não ser amado, de ser criticado, ele vai fazer aquilo que ele não quer, só para ser amado, só para ser aceito. Você está vendo como o medo pode te levar à destruição? Essa criança, ela tira uma outra foto. A foto o cérebro dela tirou uma foto. Na escola, ela foi fazer um trabalho, se expôs publicamente e ali ela foi ridicularizada. Pronto, tirou uma foto daquela situação traumática. O professor criticou e os alunos zombaram. E ele se sentiu humilhada, essa criança se sentiu humilhada. Ela já tem essa situação em casa, só crítica. Na escola, ela teve essa outra situação. O registro do medo foi muito reforçado na vida dela. Então, ela tem medo de exposição. O medo desencadeou nela uma prisão chamada baixa autoestima. É isso mesmo. Então, ela tem uma janela traumática, que é um encarceramento, que é o medo. A gente está falando de situações específicas, mas dentro do assunto medo, o título dessa live é gatilho. O que é gatilho, gente? Gatilho é um estímulo extrapsíquico que vai te levar, que desencadeia em você reações de medo. Como é que eu vou identificar gatilho? E como são os gatilhos? Por exemplo, tem pessoas que têm medo, como eu acabei de falar, de exposição pública. O que é gatilho para ela? Toda vez que ela se sentir que alguém vai chamá-la para fazer algo em público. É aquela criança que... Eu vou dizer para você, eu vou contar uma história só para você ver o que é gatilho. Eu não gostava, eu nunca tive muita habilidade manual. E eu não gostava da aula, eu estudava num colégio que tinha aula de bordado, aula de artes e etc. E eu não gostava, e tinha uma aula que a gente recortava. Eu não era boa em recortar, eu sempre me comparava com as outras, eu tinha um gatilho de medo eu tinha medo daquela aula, porque eu sempre ia muito mal naquela aula. E o gatilho para mim, sabe o que era? O dia da aula. Pronto, eu já amanhecia mal, eu era criança, hein? Já amanhecia com dor de cabeça. Olha o que o gatilho é porque era terça-feira essa aula. Veja como é forte o gatilho, porque o gatilho, até hoje eu lembro o dia da aula, terça-feira, e eu já amanhecia com dor de barriga, dor de cabeça, eu já ficava ansiosa. Eu quero te contar que a ansiedade é a irmã gêmea do medo. Então, eu já acordava ansiosa, eu já não conseguia mais pensar direito, eu já ia para aquela aula nervosa, e nervosa eu não conseguia cortar. Então, cada dia mais, o registro de que eu não conseguia era reforçado, porque eu ficava nervosa com a mão trêmula aí que eu não ia cortar direito mesmo. Eu devia ter 6 anos. E
Só que um dia eu tive uma surpresa. Eu faltei, porque eu falei para minha mãe que a dor de cabeça era impossível. E aí eu não fui nesse dia na aula. E quando eu fui na quarta-feira na aula e eu abri a minha carteira, que a carteira era de abrir assim. Aí quando eu abri dentro tinha tudo que eu tinha que fazer no dia anterior, estava feito e perfeito. E aí a freira, que era minha professora, ela piscou para mim tipo cumplicidade. Eu fiz para você, não conta para ninguém. Sabe o que aconteceu? Aconteceu que eu queria tanto agradar aquela mulher, aquela professora, pelo que ela fez por mim, que eu comecei a gostar da aula. E, acredite ou não, eu comecei a recortar direito. Eu tô contando um exemplo bobinho, mas eu quero ler agora para você, pra gente falar. Eu quero falar exaustivamente em relação tanto à parte espiritual quanto à parte emocional. Vamos e leia comigo Deuteronômio 20, do versículo 2 a 4. Porque o medo, vamos lá, o medo é paralisante, o medo emburrece, o medo limita, o medo distorce a realidade. Aquela aula era um bicho-papão para mim. Então, o medo distorce a realidade, distorce a visão que você tem da vida. Tem pessoas que são limitadas profissionalmente, ministerialmente, por causa do medo. Porque você vê de forma completamente distorcida. Como que você acha que os espias lá na Terra Prometida, quando Deus mandou 12 espias, 10 tinham um medo exacerbado dos gigantes que moravam por detrás do muro? 10. Olha, a visão deles era tão forte sobre aquilo que eles tinham medo, que eles tiveram uma amnésia da promessa de Deus. O medo te faz esquecer também, te dá amnésia, sabe? Então, estes espias, eles viram o muro mais alto do que era e viram gigantes mais altos do que eles realmente eram. E isso limitou. Aqueles 10 homens não entraram na terra prometida. Será que você não está entrando na tua terra prometida por causa do medo? Então hoje é dia de desarmar o medo, hein? Hoje é dia de você se libertar de todos os gatilhos que nós vamos falar. Eu falei que o gatilho pode ser algo que te desperta, é um estímulo extrapsíquico que vai te despertar o medo. Então, para quem tem medo de voar, só ver o avião já é um gatilho. Então, o que eu faço? Quando eu passo pelo aeroporto, pronto, eu já começo a tremer, eu tenho medo. Se alguém fala, você tem que ir viajar de avião, esse é o gatilho. Falou a palavra avião, esse é o gatilho para mim. Para cada um, o gatilho vai ser uma coisa. Tem pessoas que têm agorafobia, que é fobia de pessoas. Ela, só de pensar, de estar no meio de muitas pessoas, ela já começa a tremer e suar frio antes de sair de casa. Só de pensar que na rua vai ter muita gente, ou de que, ou que, por exemplo, na igreja ou em qualquer reunião que você vai ter muita gente. Você desenvolveu essa fobia. E aí já é síndrome do pânico. Já estamos entrando em síndrome do pânico. Então eu vou falar de graus do medo. E para a gente identificar também os gatilhos nesses graus do medo. Vamos lá, Deuteronômio 20, do versículo 2 e 4. E será que quando vos chegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dirá: ouvi, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos. Não, olha o que Deus fala em relação ao medo. Eles estão numa luta. A luta tem inimigos. Então ele disse: não se amoleça o vosso coração, não temais, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. Você viu que tem graus de medo aqui? Não tema, não trema, não tema, não trema. Vamos lá, você está lendo comigo? Não, começou com não amoleça. Não amoleça o seu coração. Isso é um grau de medo. Tem um nível de medo em você que ele só traz desânimo. Você desanima porque você tem medo de enfrentar aquela dificuldade. Você subestima a sua capacidade, porque o medo tem essa força
de fazer você subestimar a tua força, a tua inteligência, a tua habilidade. Então você desanima. Ah, eu não vou fazer esse concurso porque eu não consigo. Eu já estudei, eu já vi que eu não nasci para isso. Como assim? Todo mundo pode se superar. Tem pessoas que têm mais facilidade que as outras, mas todo mundo pode. É uma questão de empenho, de dedicação, é uma questão de simplesmente de dedicação. É isso. Você quer fazer alguma coisa, é igual atleta. Você vai ter que se dedicar para você chegar no pódio. E você que quer fazer um concurso, é você estudar, se preparar. Você é capaz sim, você só vai precisar. Não é na primeira reprovação que você vai desistir. Então, tem um nível de medo que é o desânimo. Então, aqui Deus fala, não desanime. Eu estou lendo Deuteronômio 20, versículos 2 e 4. Não desanime. Segundo grau de medo, não tema. Então, primeiro é o desânimo, que vem antes do medo. Depois é o medo. O medo ele já te limita. Eu tenho medo só de pensar que eu tenho que fazer uma prova. Isso já me traz, já me paralisa, me dá um branco. Pronto, esse já é o grau medo. O grau desânimo faz com que você não vá. O grau medo, você vai, você pensa em não ir, mas aí você vence o desânimo, vai, mas você deixou entrar o grau medo. Aí quando você tá no grau medo, você já ouviu alguém falar, estudei tanto e me deu um branco. Por que deu um branco? Olha, o que você estudou tá aqui na mente. Mas por que deu um branco? Porque você não tá mais com o pensamento onde você estudou. Você tá com o pensamento, sabe aonde? Por que deu branco? Eu não vou conseguir, não lembro, não vou conseguir. Esse já é o grau medo, né? E não é que a matéria tá lá na tua mente. É só você acalmar, respirar. Eu estudei, eu vou acalmar, eu vou respirar, eu vou buscar na minha mente aquilo que eu estudei. Eu não aceito esse branco, eu vou buscar, porque eu lembro, eu vou lembrar. E você estudou, agora você não vai lembrar se você não estudou, mas se você estudou, você vai lembrar com certeza. Você tem que só tirar toda a ansiedade, todo o pânico que entrou. Então, olha só, e o outro nível, não tema, não trema, não trema. Quando o medo já tomou conta do corpo, ele já passou das emoções e entrou no teu corpo. Quando a pessoa está com medo, ela treme, ela gagueja. Quando ela está com medo, já vai para o nível, pode ter até taquicardia, porque libera substâncias que alteram mesmo o teu corpo. O medo pode te trazer tontura, muitas sensações podem vir para o teu corpo por causa do medo.